Apocalipse, capítulo de número 1. Nós leremos os 3 primeiros versículos. Apocalipse é fácil, né? Você já não olha mais os schlepp das folhinhas, né? O Apocalipse é mais fácil de achar. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra está lida, que o Senhor nos use nesta noite como instrumento para a comunicação efetiva do mistério do teu Evangelho, e venha ao encontro dos nossos corações, como tem vindo ao meu, para que a igreja seja edificada, fortalecida, parada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos... O tema desta mensagem aqui são breves constatações acerca do livro do Apocalipse. Nesse último ano, na juventude, nós fizemos alguns encontros onde nós estudamos o livro do Apocalipse. E a partir de um e-book que foi fornecido pela editora Ultimato, do autor João Leonel, Apocalipse para Hoje, é o nome do e-book. Um e-book que é encontrado gratuitamente. Você acessa o site da editora Ultimato, você pode fazer o download desse e-book. Um e-book de mais ou menos umas 80 páginas. E extremamente interessante, porque ele é um livro, um e-book para... Ele não é um comentário exaustivo do livro do Apocalipse, mas ele não é um livro, né, para estudiosos, como a gente vai ver aqui, vai perceber aqui, né, não é uma coisa que tem muitos detalhes, mas ele traduz, né, para as nossas linguagens, para a nossa realidade, um pouco desse livro, das suas riquezas, do quanto a gente pôde aprender aí. Quando a gente fala do livro do Apocalipse, logo vem muitas considerações, muitos apontamentos, né, sobre o fim de todas as coisas. Vem também a questão do medo. Minha mãe sempre fala, o dia que você pregar Apocalipse, eu levanto e vou embora. Não quero ouvir, não. Há um medo, né, um temor por causa desse livro. E através desse e-book a gente pôde verificar, ver algumas lições preciosas acerca do próprio livro do Apocalipse para a nossa realidade, né, não apenas através dos tempos e eras ali que estão retratados no livro, mas para a nossa vida comunitária como igreja. O próprio professor Zabatiero, que fez ali o prefácio desse e-book, ele comentou que a obra em questão não tem por público-alvo os estudiosos, ou seja, não é um livro para teólogos, para ser discutido profundamente em aulas de teologia, mas não aceita preguiçosos. É um livro que a gente precisa ler, um e-book que a gente precisa ler e com o livro aberto, comentando, vendo e acompanhando. E durante os encontros que a gente teve com a juventude para falar sobre este livro do Apocalipse, a gente começou a constatar a repetição de alguns valores. A gente começou a perceber, está vendo isso aqui? Vocês estão notando isso aqui, gente? Está falando de novo. A gente começou a verificar essa repetição de alguns desses valores, que são importantes para serem considerados para a nossa vida prática, para a nossa vida aqui agora, a partir desse estudo, a partir do livro do Apocalipse. E eu gostaria aí, nesse caso, de propor, através desse tempo que a gente vai ter aqui juntos, sobre algumas dessas constatações. E recomendar também a leitura desse e-book. Você que tem um pouco de medo da leitura do Apocalipse, eu recomendo. Uma semana você lê esse e-book aí rapidinho, facinho de ler. Ele está numa linguagem muito acessível, né? Realmente é uma preciosidade para nos ajudar a compreender, dar os primeiros passos na compreensão do livro do Apocalipse. Mas sempre ali, né, com o livro do Apocalipse em aberto. E eu gostaria também de pedir aos irmãos que nos acompanham que esteja com o livro do Apocalipse aberto também. A gente pretende fazer alguns panoramas, algumas constatações aí no livro do Apocalipse.
Meus irmãos, essa leitura, a leitura do livro do Apocalipse é necessária por parte da igreja para compreendermos um pouco mais a vida como igreja, sobre posicionamento, sobre estarmos preparados para todas as coisas. Que a gente possa ler esse livro do Apocalipse de uma forma realmente nos tirando todo tipo de preconceito, né? Considerado um livro meio que vilão aí, né? Quando tudo acaba, a volta de Jesus, essas coisas todas aí. E a gente vai ver um pouco disso, a gente vai olhar de uma forma bem objetiva algumas dessas constatações que a gente fez em nossos estudos. A ideia aqui não é apenas fazer um estudo aprofundado do livro do Apocalipse. Se vocês quiserem, leiam o e-book. Ou conversem com a gente depois, a gente pode aí orientá-los nesse sentido. Podemos fazer um novo grupo de estudos sobre o livro do Apocalipse novamente. É sempre muito bom podermos falar sobre esse assunto. E nós vamos aqui abordar 3 constatações que eu pude notar muito fortes aqui a partir da leitura do e-book com o livro do Apocalipse. Ver 3 dessas constatações de forma muito reais aqui dentro do livro. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. A primeira dessas constatações é que o significado da palavra e do livro do Apocalipse, ele vem a ter um significado, pessoal que sabe, que já estudou, qual que é o significado de Apocalipse? Revelação. Revelação. Muitos acham que o significado de Apocalipse é olhar os filmes aí, né? Um filme que como é que era o nome do filme? Os nomes bem... Destruição do mundo, destruição do mal, um monte de significados. Armagedon, né? Tem um Armagedon no livro do Apocalipse. Isso é um Armagedon, pastor, tudo acaba, né? E tal. E o significado do Apocalipse é um termo derivado do grego, que aparece aqui na leitura até mesmo que nós fizemos, né? Apocalipto, cujo significado vem a ser revelação. Em algumas traduções é sair da sombra, né? Sair-se da sombra, vir à luz, né? Trazer a luz. E como a gente notou aqui no nosso texto que a gente leu, né, no primeiro verso, a revelação das coisas que em breve devem acontecer, que já estão acontecendo. Mas, apesar disso, o Apocalipse também nos revela muito mais do que a gente imagina, e a gente quer destacar isso nessa reflexão. Nas cartas direcionadas às 7 igrejas, né, como a gente nota nos versos dos capítulos 2 e 3, nós temos relatado nestes intervalos aqui que o Cordeiro, Jesus Cristo, ele conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, conforme o capítulo 2, verso 1. Ele conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ih, pastor começou, né? Começou a falar em línguas estranhas. Meus irmãos, o próprio livro interpreta, no final do capítulo 1, ele interpreta o que vem a ser as estrelas e os candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, destinatárias das cartas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Os líderes, os pastores dessas igrejas, a liderança dessa igreja. E os candeeiros são as próprias 7 igrejas. No livro do Apocalipse a gente nota, né, uma predominância de uma linguagem figurativa, onde o número 7 ele representa totalidade, representa suficiência. Então, quando a gente vai falar aqui, quando Jesus tem os seus pastores em sua mão direita e anda no meio das 7 igrejas, ele conhece todas as obras da igreja. Ele tem os seus líderes em sua mão, ele conhece toda a totalidade e a integralidade da igreja. Jesus, ele conhece tudo. E nós vemos nos capítulos 2 e 3 que ele usa o verbo conhecer para todas as 7 igrejas. Conheço as tuas obras. Jesus conhece todas as nossas obras. Quando a gente observa os pecados das 7 igrejas, nós notamos que se trata dos mesmos pecados que flertam com a igreja nos dias de hoje.
Os conflitos que nós notamos aí nos capítulos 2 e 3 se concentravam nas pressões sofridas pelos pagãos, a liberalidade, uma vida de acordo com as leis do mundo. Parece estranho isso para nós nos dias de hoje, a igreja flertar com valores do mundo. Ou então problemas dos judeus, da religiosidade. Será que nós não flertamos com a religiosidade, tradicionalismo nos dias de hoje? Ou então os problemas oriundos dos falsos mestres, o gnosticismo. A gente falou bastante com a juventude também sobre o tema do gnosticismo. É um problema que aflige a igreja até os dias atuais, que é a simples separação da matéria e do espírito. O que nos importa é o que é espiritual, o que é material não importa. Os gnósticos, eles pregam essa condenação da matéria. É tudo que é do corpo. Eu faço o que quiser com o meu corpo, desde que meu espírito esteja em paz com Deus. Né? Bonito, né? Parece bonito isso, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque o nosso corpo é a representação daquilo que nós fazemos na presença de Deus e do mundo. Jesus não teria vindo como homem, como ser humano a esta terra, se não precisasse, então, pagar o que pagou. Não precisaria ter morrido e ressuscitado. Ele teria vindo como espírito. E os gnósticos, então, sempre... E aí a gente acaba vendo um pouco disso, uma igreja que se preocupa com o espiritual. Nós vamos fazer um lindo louvor, vamos fazer um tempo de oração, de intercessão, vamos falar em língua, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, blá, blá, blá. Aí eu saio daqui, vou para casa, já chuto o cachorro na rua. Já levo uma fechada no trânsito, já libero palavras abençoadas para aquele que me fechou. E por aí vai. Como se isso não fizesse sentido, né? Não. Deixei lá, paguei minha dívida na igreja, agora estou livre por mais uma semana. Essa é a impressão que a gente vê na igreja. E o outro combate aqui com as igrejas é com a frieza espiritual. Quando a gente vê, por exemplo, a questão do primeiro amor, né? Quando Jesus fala ali à igreja de Éfeso. Ou então sobre a perda do zelo para com a palavra de Deus, eu vou levando de qualquer jeito. Uso a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Faço de qualquer forma. Venho para a igreja quando eu posso. Participo das programações quando eu puder. Estou na igreja quando dá. Quando não dá, paciência, azar da igreja. São valores que são retratados aqui às 7 igrejas. Mas são valores que flertam com a igreja até os dias de hoje. E Jesus, ele vem e fala isso para nós como igreja. Eu conheço as tuas obras. Sei a intenção do coração de cada um de vocês, de cada um de nós, ao vir à igreja, ao participar das programações da igreja. Então, meus irmãos, antes de ser revelado o fim de todas as coisas, o Senhor Jesus nos revela a nós mesmos como igreja diante dele. Ainda assim, ele nos oferece a oportunidade de nos arrependermos dessa condição. Em todas as igrejas, Jesus ele fala: arrepende. Para de fazer isso. Estou vendo. Não está adiantando. Não está adiantando. E aí, cada igreja com o seu contexto. Né? Existem livros aí que se abordam apenas as cartas às igrejas do Apocalipse. São conteúdos riquíssimos. Mas a gente destaca aqui dentro de um contexto como um todo do livro. Por isso o Apocalipse, o livro em si, é um livro onde o Senhor nos oferece uma última oportunidade de arrependimento, de reconciliação, de conversão diante de tamanha revelação. Ele é a revelação de nós mesmos na presença de Deus. Jesus é aquele que passeia, é aquele que conhece a totalidade da igreja. Ele conhece todas as nossas obras. Não temos nada a esconder de Jesus. Ele tem os seus líderes aqui na sua mão direita. Nós estamos completamente entregues nas mãos do Senhor. Ele coordena a ação da igreja ao longo dos anos e da história. Então não adianta a gente fazer
Ou a gente faz ou a gente não faz. Ou a gente está ou a gente não está. E o próprio Senhor Jesus fala, numa de suas cartas lá, olha, ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, serve. Né? Estabelecendo exatamente um padrão de conduta para aquele que serve do Senhor Jesus. Ou nós somos servos ou nós não somos. Então, como de repente, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos nos encontrado dentro de cada uma dessas circunstâncias, dentro de cada uma dessas mensagens que Jesus traz às igrejas, sobre a questão do nosso zelo espiritual, sobre o nosso calor espiritual. Estamos quentes, estamos frios, estamos mornos. Estamos, de repente, passando, flertando com o gnosticismo. Estamos aí vivendo uma situação de religiosidade, onde os tradicionalismos, onde a tradição, a necessidade disso, a necessidade daquilo, para que se perceba, para que se libere algum tipo de bênção de Deus, seja fundamental para a salvação, e não há condição nenhuma dessa na palavra de Deus. Ou o flerte com os valores do mundo, o sistema do mundo. Essa teologia da prosperidade, a igreja que busca apenas a questão material, uma igreja consumista, entre outras coisas. Onde nós estamos aí nos encaixando dentro desse contexto, falando de forma individual e como igreja? Vamos agora para a segunda constatação aqui que a gente pôde retirar aqui do estudo desse livro. A segunda constatação, meus irmãos, é que para entender o livro do Apocalipse é necessário conhecer a palavra de Deus. Se não conhece a palavra de Deus, olha, vou ter dificuldades aqui para compreender o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse talvez seja um dos menos lidos do Novo Testamento. E como a gente falou no início, ele pode ser considerado um vilão aí dos livros do Novo Testamento, como bem aponta o autor aqui, o João Leonel, no seu e-book. Muitos creem, como a gente já falou no início também, que se trata apenas de fim do mundo, estrelas e prédios caindo, esses filmes que a gente vê apocalípticos, terremotos, maremotos, tsunamis e grandes tragédias. Ou então os filmes como Deixados para Trás, que quando lançou foi um frisson em toda a sociedade. Meu Deus, os aviões caindo porque foram arrebatados. Como é que é isso, Todo mundo sumindo. E agora? Eu fiquei para trás, eu não vou para o céu. Oh, meu Deus, Senhor da glória. Um livro que fala sobre dragão. Não é nem Game of Thrones, mas já fala sobre dragão. Um livro que fala da besta, do falso profeta, do 666 como o número da besta. Tantas outras figuras que mais parecem um filme de terror, quando a gente não conhece. Meus irmãos, esse tipo de linguagem, ele compõe um gênero literário chamado de apocalíptico. Literatura apocalíptica. Nós temos essa mesma mensagem, essa linguagem figurativa, cheia de nomes e de figuras. Em Daniel também tem um momento do seu livro que tem uma mensagem apocalíptica. Nós vemos também nos evangelhos, Jesus também usa essa linguagem um pouco apocalíptica. Com Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, até Paulo, em 2 Tessalonicenses, também aborda sobre essa linguagem mais apocalíptica. Só que essa mensagem, esse gênero literário da mensagem apocalíptica, ela tem um objetivo muito claro. Sabe qual é o objetivo? Transmitir uma mensagem de fé e esperança para aqueles que estão sofrendo, para fornecer forças, para que os cristãos continuem a perseverar. Pastor, peraí, acho que você está falando uma linguagem figurada agora, como assim? Essa linguagem cheia de figura, cheia de dragão, disso, daquilo, não sei o quê. Como que é esse negócio? Meus irmãos, vamos explicar. A linguagem simbólica, ela pertence a esse gênero literário. A utilização dos números, como eu falei aqui, do número 7, os 1000 anos. Um outro número bem polêmico no livro do Apocalipse, os 144.000.
né? 144 mil tem religião que leva ao pé da letra. É 144 mil que serão salvos. Vai dar ruim. Vai dar ruim. A figura dos animais, os símbolos que a gente encontra, então... E aí que entra aqui essa segunda constatação, meus irmãos, porque para compreender verdadeiramente o significado dessas palavras, nós precisamos conhecer mais a fundo a palavra de Deus. Estes símbolos, eles não devem ser interpretados ao pé da letra. Em primeiro lugar, na época da confecção do livro do Apocalipse, os cristãos eram severamente perseguidos por Roma. João estava exilado na ilha de Patmos pelos romanos. Ele fazia as cartas e tinha censores romanos que faziam a conferência dessas cartas. Faz sentido essa carta aqui? O que João está escrevendo? A gente não pode deixar ele espalhar essa mensagem. Não podemos deixar ele espalhar essa mensagem desse tipo de obra que está dizendo aí contra o nosso imperador. A palavra censura, ela vem do censor romano. Essa palavra é tão conhecida hoje, né? Censura. Ela vem dos censores romanos, que conferiam o teor dessas cartas e verificavam se essas cartas podiam seguir adiante ou não. Se esse censor entendesse que tivesse algum tipo de ameaça, ele daria fim a essa carta. Imagina, numa época que não havia internet, não havia WhatsApp, não havia grupo de família. Oh, meu Deus. Bom. E numa época em que a comunicação era feita estritamente por carta. Não havia outra maneira de se comunicar à distância. Era por carta. Era o meio de comunicação mais importante nessa época, meus irmãos. Aí imagine então o censor romano lendo aqui o Evangelho, né, os escritos de Apocalipse de João. Dragão, besta. De João já, né, está meio... não está passando muito bem das ideias, né? E aí, então, ele não via riscos para a não transmissão. Falar, não, libera essa carta. Não faz o menor sentido. Essa carta está totalmente sem sentido. E nós vemos até os dias de hoje essa carta aqui disponível para nós, né? Essas cartas chegaram às igrejas. Foram instrumentos de consolo do Senhor para as igrejas. Por isso, o autor do e-book, ele fala que havia dois grupos aqui de leitores para o Apocalipse. Os perseguidores, o livro em si não fazia nenhum sentido. Era um livro totalmente ausente de sentido. Essas cartas aqui não tinham sentido nenhum. Mas para o autor e os seus leitores, o seu público-alvo, eram cheios de significado. As leituras das cartas nas igrejas, a leitura do livro, faziam total sentido para aqueles que seguiam Jesus. Como eu falei, era uma leitura que servia de consolo, de fortalecimento para permanecermos firmes, mesmo diante de perseguições, mesmo diante das contrariedades da vida. O problema, meus irmãos, e o livro o e-book, ele denuncia isso, é que hoje parece que nós nos sentimos, nós como igreja, parece que nós estamos no grupo dos perseguidores. Porque a gente não compreende o que de fato está escrito no livro do Apocalipse. Não fala de Apocalipse não, vamos falar do Evangelho de Marcos. Vamos conversar dos Salmos, né? Apocalipse não. Se falar de Apocalipse, dá ruim. Parte disso é porque para compreendermos é necessário conhecer um pouco do seu contexto e principalmente conhecer o Antigo Testamento, de onde a grande maioria dessas imagens retratadas no livro foi retirada. Por isso a gente precisa conhecer profundamente a Palavra de Deus, sermos transformados, vivificados pela Palavra do Senhor, para que esse livro faça sentido em nossas vidas e gere em nós transformação, seja instrumento de consolo, seja instrumento de orientação para nós. Quando fala aqui dos nicolaítas nas igrejas, né, pessoas nicolaítas, quando fala daqueles seguidores de Jezabel, são figuras que são retratadas no Antigo Testamento. Se você não conhece a história
desses personagens, você não vai compreender o que João está dizendo. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus, para compreendermos o livro do Apocalipse. Então ele nos leva a aguentarmos a palavra, a estarmos juntos na palavra. Meus irmãos, como o livro do Apocalipse tem se apresentado para nós? Como um filme de terror ou como um livro de esperança? Indo agora para a última constatação. A terceira e última constatação aqui é sobre ir até o fim. O Apocalipse mostra muito isso. O livro do Apocalipse mostra onde mostra a recompensa daquele que foi até o fim. Da santificação, da perseverança, dos atos de justiça, como a gente vai detalhar daqui a pouco. Da mesma forma que apontava para que a igreja se mantivesse pura e imaculada diante da perseguição do Império Romano e da imoralidade do mundo, trazendo uma mensagem também para os nossos dias, para nós permanecermos puros, santos, diante de um mundo imoral que se rebela contra os desígnios do Senhor. E em todas as cartas às igrejas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus ele fala ao vencedor. Ao vencedor será assim. Ao vencedor eu darei. Ao vencedor. Nada mais é do que aquele, o vencedor nada mais é do que aquele ou aquela que se arrependeu, que se manteve fiel, que esperou com paciência, que perseverou até o fim. Estes são os vencedores, aos quais Jesus menciona nas suas cartas. Observamos aqui no capítulo 6, verso 9 de Apocalipse, um clamor que chegava até o Senhor, daqueles que eram mortos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Eles diziam ao Senhor: até quando, ó Senhor? Até quando permanecerão sendo mortos essas pessoas que são perseguidas por sua causa, por causa do Evangelho? Nós vemos aqui que a estas pessoas eram dadas uma vestidura branca e que repousassem até a chegada dos demais irmãos que continuariam sendo mortos igualmente como eles foram. Embora nesse mundo possa parecer loucura, possa parecer derrota ou qualquer outra coisa, no céu, essas pessoas que morrem por Jesus são recebidas como vencedoras. São pessoas recebidas no céu como vitoriosas. Vejam no capítulo 7 de Apocalipse uma grande multidão louvando. É tremendo, o capítulo 7 de Apocalipse ele narra a partir do verso 9, capítulo 7, uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Não é 4.000. É um número representativo, simbólico. A gente já vê aqui, ninguém podia enumerar, irmão, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, e clamavam em alta e grande voz, dizendo: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós vemos essa maravilha, eles dizendo isso. E quem declara isso, senão alguém que ganha algo, alguém que seja vitorioso, alguém que seja vencedor? São os vencedores, somos nós, somos eu e você, meus irmãos. Estaremos lá nesse dia, declarando, expressando a vitória do Cordeiro. Somos vitoriosos. Essa vitória, ela já existe. No verso 19 do capítulo 7, acho que eu tenho aqui. Havia também um pouco mais dessas características, dessas pessoas que estavam com as vestes brancas. No verso 8,
Diz assim, descrito: foi-lhes dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E ainda complementa no verso 9: bem-aventurados aqueles que são chamados. E no finzinho de Apocalipse, ali no capítulo 21, verso 7, fala que o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Para quem conhece a palavra de Deus, como a gente mencionou, logo nos lembraremos dos textos do Antigo Testamento, quando em Levítico, capítulo 26, fala que vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou então, segundo Samuel 7,14, diferentemente de Crônicas 7,14, quando Deus fala para Salomão: eu vos serei pai e você será meu filho. Já fazendo uma antecipação desse texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 7. Deus será nosso pai, seremos seus filhos por toda a eternidade. As vestes brancas, meus irmãos, dessas pessoas representavam a santidade, a pureza, representavam a fidelidade, representavam a perseverança e representavam também os atos de justiça. De pessoas que foram até o fim. Não desistiram. Começa bem, começa empolgado, vou lá, vou servir ao Senhor, geralmente no início do ano, né? Eu vou para o ministério tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vou, e chega no final do ano, Malemar está indo na igreja. Não importa, meus irmãos, como a gente começa no nosso serviço de obediência ao nosso Deus. O que importa é quando a gente chega lá. De que forma nós chegaremos lá. Que nós possamos chegar fiéis, santos, irrepreensíveis diante do Senhor, praticando o bem, atos de justiça. Que linda notícia, meus irmãos, de esperança para nós. Se permanecermos santos, se permanecermos fiéis, aquele dia estaremos vestindo essa roupa branca. Uma notícia de esperança, para continuarmos a permanecer. Os sofrimentos virão, as oportunidades para fazermos o mal, eles vão estar diante de nós, servidos diante de nós como um prato num primeiro momento saboroso. Mas nossas vestes estarão sujas. E é por isso que nós precisamos, e nesse livro é nos dada a oportunidade de fazermos e de nos arrependermos. Concluindo essa meditação aqui, trazendo essas constatações para o campo da prática, a gente pode entender que nós temos muito a fazer como igreja, a partir da leitura aqui deste livro. Nós constatamos então que, mais do que revelar o fim de todas as coisas, o livro do Apocalipse nos revela-nos para aquele que anda no meio da igreja. Meus irmãos, é momento de sairmos das nossas sombras, é momento de irmos para a luz, é momento de nos apresentarmos à luz do Senhor. Chega de fugir, chega de estarmos flertando com o mundo. Nós falamos hoje de manhã sobre o arrependimento para a vida da Confissão de Fé de Westminster. E nesse contexto tem a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Essa tristeza no sentido de saber que eu errei, mas isso me levar a me aproximar de Deus. Senhor, eu errei, eu não quero errar de novo, me ajuda. A tristeza segundo o mundo é aquela tristeza que me leva a me afastar. Eu não sou digno, eu não sou merecedor. Deus é um Deus bravo, Deus castiga, Deus é isso, Deus é aquilo, e eu vou me afastando dos caminhos do Senhor. E o Senhor mostra neste livro que Ele está chamando. Ouça ao vencedor. Eu conheço as tuas obras, se arrependa. Ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de trazer à luz essa situação e viver uma nova vida na presença do Senhor. É tempo de voltar ao primeiro amor.
Primeiro amor não é aquele amor, coisa linda, de ficar ali suspirando. O Henry Nouwen, um autor, um teólogo muito conhecido, já falecido, ele fala que o primeiro amor é colocar Deus em primeiro lugar. Deus ser a nossa prioridade para todas as coisas. Se algo atrapalha a minha relação com Deus, eu devo priorizar Deus. Eu devo priorizar meu relacionamento com o Senhor. E devo batalhar firmemente por isso. Constatamos que nós precisamos conhecer mais sobre a palavra de Deus. Compreender o que de fato venha a ser a palavra de Deus, o que de fato venha, que a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer, como fala Oséias, o profeta Oséias. Conhecer sobre Deus, conhecer do Senhor, e desse conhecimento nós levarmos para a vida, e não um conhecimento teológico, científico, mas um conhecimento que nos leve à prática, um conhecimento que nos leve a uma nova experiência, um conhecimento que nos leve à transformação das nossas vidas. Constatamos também que não basta começar bem, nós temos que terminar bem. Podemos começar a tropeçar no meio do caminho, a gente pode começar meio cambaleante, mas chegando bem é o que importa. Vemos vários começos assim na palavra de Deus, meus irmãos. Jacó começou nada bem. Começou nada bem. Todo atrapalhado, disputando a primogenitura com o seu irmão Esaú, engana seu irmão, engana seu pai. Vive uma vida nômade, fugindo de seu irmão, as consequências das atitudes e escolhas que ele fez. Foi enganado pelo sogro, até que ele tem um encontro com Deus. Daquele encontro, o velho homem, Jacó, morre e nasce Israel. Aquele que caminha, aquele que luta com Deus, aquele que ouve. E a partir daí ele começa a caminhar diferente. E encerra sua caminhada diferente. Outra pessoa que não começa nada bem é Sansão. Durante seu nascimento, ele recebeu um voto nazireu, ele era uma pessoa consagrada a Deus dentro do contexto do povo de Israel naquela época. E em nenhum momento ele apresentou nenhum tipo de valor com relação a esses votos. Sempre ali fazendo as coisas de qualquer jeito, fugindo, matando, brigando, entrando em confusões, problemas com mulheres, com imoralidade. Mas ao fim, ele cai em si. Falou: Senhor, se o Senhor me fizer mais uma única vez, eu prometo que eu vou até o fim. E ele encerra a sua trajetória. De modo que glorifica a Deus. E ele está ali, colocado como um dos homens que estão na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Para mostrar porque a glória não está em nós, ela está no Senhor. É Deus quem faz isso. Não importa a maneira, os planos que a gente faça, se a gente terminar bem, se a gente permanecer firme na presença do Senhor, Deus cuidará para que nós estejamos firmes até aquele dia. Meus irmãos, que as nossas vestes sejam brancas. Brancas por causa da santidade. Se eu pecar, que eu me arrependa. Temos aqui um momento de contrição do nosso culto, exatamente para esse momento de fazermos esse exame, essa avaliação pessoal, individual, de como eu estou. Falamos sobre arrependimento hoje de manhã na escola dominical também. Tempo precioso, abordamos bem sobre isso. Nossas vestes brancas também significam a perseverança. O sofrimento vem, meus irmãos, as dificuldades vêm, elas aparecem. Mas nós permanecermos firmes na caminhada, na presença do Senhor. Devemos permanecer firmes no nosso testemunho. Não devemos desanimar, não devemos desistir, nós vamos nos frustrar, nós vamos passar por problemas. Mas Deus estará conosco e está aqui mais um pouco disso falando dessa realidade.
Mas não é apenas receber, não é apenas se abdicar de fazer o que é mal, não é apenas abdicar de fazer aquilo, de estar na presença do Senhor. As vestes brancas também apontam para fazermos atos de justiça. Não importa em apenas nos afastarmos do mal, mas em praticarmos o que é bom. Em fazermos o bem. Testemunharmos do Evangelho de Jesus Cristo, falarmos, compartilharmos desse amor. Darmos um testemunho que glorifique a Deus em todos os lugares e etapas da nossa vida. Isso também compõe as nossas vestes brancas. Que o Senhor continue, meus irmãos, revelando a nós a sua vontade, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar.